Carla, uma jovem de 24 anos, chegou ao centro regional. Ela havia nascido em um vilarejo remoto onde encontrar trabalho era muito difícil. Havia muitos lugares assim por todo o país, e os jovens tentavam de todas as formas possíveis ir embora. Eles buscavam partir para as grandes cidades na esperança de ficar por lá. Mesmo que não conseguissem construir uma carreira de sucesso, ao menos aspiravam garantir uma existência um pouco decente para si mesmos e ajudar suas famílias. No entanto, as cidades não estavam ansiosas para recebê-los, já que havia cidadãos locais desempregados o suficiente. Portanto, os moradores dos vilarejos frequentemente se contentavam com trabalhos não qualificados e alugavam quartos baratos. Naturalmente, os pais tentaram dissuadir sua única filha, mas ela insistiu, argumentando que seria melhor para todos. No final, eles cederam, decidindo que sua filha havia crescido e que certamente haveria mais oportunidades na cidade para uma jovem. Não apenas em termos de carreira, mas também em sua vida pessoal. A própria Carla pensava que a vida melhoraria, que ela poderia obter uma educação e solicitar um financiamento para um apartamento. Em geral, ela queria que sua vida fosse como a de todos os outros. Ou pelo menos não pior. Além disso, ela era impulsionada por um desejo ardente de aliviar o fardo de seus pais, que também precisavam comprar remédios, encomendar lenha e consertar o telhado. Em geral, tudo se resumia a despesas. O caminho de vida de Carla não foi diferente daqueles que vieram antes dela. Tudo tinha que começar do zero, sem ser muito exigente ou evitar qualquer tipo de trabalho. Carla estava acostumada ao trabalho desde cedo, pois passou a maior parte de sua vida no vilarejo. Então, primeiro ela encontrou um emprego em um armazém de verduras, onde trabalhou por 3 meses. Depois pediu demissão porque o dono atrevido constantemente tentava reduzir seu salário, encontrando razões inexistentes para aplicar multas. Ela teve que procurar outro emprego e, ao mesmo tempo, um novo alojamento, já que morava em um quarto aquecido no armazém de verduras. Foi uma sorte que lhe dessem alguns dias para ficar no quarto, caso contrário ela teria que procurar trabalho enquanto estava sentada na rua. Foi complicado procurar, porque ela não tinha ensino superior nem experiência de trabalho. Mas ela persistiu em ler anúncios, comprando jornais especificamente para esse propósito. Depois de procurar um pouco, ela encontrou um emprego como caixa em um supermercado, com salário baixo, um quarto pequeno em uma área remota e quase 1 hora de viagem de volta para a casa do trabalho em micro-ônibus, na companhia de senhoras irritadas e suadas e trabalhadores bêbados. O trabalho, é claro, não era fácil. Envolvia estresse e um salário que não correspondia ao custo de vida, mas ela tinha que escolher, ou voltar para seu vilarejo natal sem perspectivas claras, ou aguentar e ficar no centro regional. Ela escolheu esta última opção e, todas as manhãs, rangendo os dentes, ia trabalhar, e à noite, cansada, voltava para casa em um micro-ônibus lotado. Um dia era igual ao outro. Nada mudava e nada prometia boas perspectivas. Em geral, era como o dia da marmota. Todos os dias ela presenciava algum tipo de escândalo. Quantas vezes ela quis pedir demissão e ir embora, mas o pensamento de que em casa, além da ruína, não havia nada esperando por ela, a deteve e a fez aguentar. Mas aparentemente o destino decidiu lhe dar uma chance. Um desses dias, ela conheceu Bruno, seu futuro marido, um homem bonito e, como lhe pareceu na época, confiável. Se ela soubesse o quão confiável ele se provaria ser. Eles se conheceram de maneira banal e um pouco interessante. Outro cliente se aproximou do caixa, deixando suas compras na esteira. Ela escaneou os itens e ele recolheu as compras em uma sacola. Então, completamente inesperado para ela, ele rapidamente escreveu seu número de telefone no recibo e o entregou silenciosamente. Ele agradeceu pelo excelente atendimento e foi embora. Ela colocou o recibo no bolso, perplexa, e então o esqueceu completamente na agitação do dia de trabalho. Ela se lembrou disso depois do turno, quando o recibo de repente caiu do bolso de seu uniforme. Ela o pegou, examinou os números e, a partir daquele momento, os pensamentos sobre o desconhecido atraente não a deixaram durante todo o caminho para casa. Indo para casa no micro-ônibus, ela pensava: por que ele me deu seu número de telefone? Eu sou uma garota comum do interior, sem educação e pouco culta até a medula, e ele, pelo que me parece, é bastante inteligente, bem educado e sem dúvida tem uma boa compreensão das pessoas.
Nesses pensamentos, a viagem de 1 hora para casa passou despercebida e, quando ela chegou em casa, afastou todas as dúvidas e finalmente ligou para ele. Ele a surpreendeu desde os primeiros segundos da conversa ao chamá-la pelo nome. Embora, por que se surpreender se estava impresso em seu crachá? A conversa não foi longa, mas muito agradável e relaxada. Carla respondeu com prazer às suas perguntas, e ele também não manteve sua vida em segredo. Da conversa, resultou que o rapaz era local, solteiro e trabalhava como administrador de sistemas em uma pequena rede de lojas. E assim, no final da conversa, ele a convidou para sair e ela, é claro, aceitou. Esses encontros se tornaram regulares. Eles caminhavam por muito tempo, iam ao cinema, ele lhe dava flores, fazia elogios e a acompanhava até em casa. O que Carla mais gostava era que não havia banalidades intrusivas em seu relacionamento, como convidá-la para tomar um café em casa. Eles simplesmente se beijavam na entrada e seguiam seus caminhos separadamente. No entanto, apesar disso, o momento íntimo principal ocorreu inesperadamente, ignorando todas aquelas xícaras de café. Aconteceu na festa de aniversário de Carla, para a qual ela convidou todos os seus colegas de trabalho e, é claro, Bruno. Se normalmente Carla era pouco exigente e podia se virar facilmente sozinha, naquele dia ela se esmerou ao máximo. Não queria cozinhar comida simples do interior, queria impressionar seus convidados. Então ela procurou na internet receitas de pratos originais, depois os cozinhou e assou. Em resumo, ela investiu esforço e economias nisso. Então, já bastante cansada, ela se arrumou e se maquiou. Em geral, ela estava pronta para receber os convidados. Mas em vez da esperada batida na porta, ela ouviu seu telefone tocar. Era sua colega de trabalho, outra caixa com quem Carla já havia feito amizade. Oi, Carla, a voz da colega estava levemente perturbada e culpada ao mesmo tempo. Não fique brava, mas não poderei ir. Ainda assim, te darei um presente. O que aconteceu? Tenho um problema com meu marido. Ele se embebedou de novo, vou buscá-lo na delegacia. Já não estou com humor, sinto muito. Nos atualizaremos depois. Feliz aniversário, amiga. Assim que ela desligou, o telefone vibrou novamente. Era o gerente da loja que estava convidado junto com sua esposa. Carla, boa noite. As circunstâncias se desenvolveram de tal forma que, temo, não poderemos te felicitar pessoalmente esta noite. Por quê? Perguntou Carla, cansada. Tenho algumas razões pessoais, respondeu evasivamente e começou a enchê-la de elaborados desejos de bondade, felicidade e bom humor permanente. Ela ouviu distraidamente, agradeceu e se despediu. Olhando para o relógio, ela percebeu que faltavam 15 minutos. O telefone em sua mão vibrou. Não me diga que você não virá, disse ela. Escute, meu marido escorregou e parece que quebrou a perna. Estamos indo para a emergência, disse outra colega de trabalho. Ela foi convidada junto com o marido. Estávamos quase chegando à sua casa quando ele escorregou ao descer do ônibus. Estamos sentados em um banco, ele está gemendo e estamos esperando um táxi. Oh, aqui está. Sinto muito que tenha acontecido assim. Tchau, mantenha contato. E novamente o telefone tocou. Era o último dos convidados. Então, por que você não virá? Perguntou Carla imediatamente, sem esperar nada de bom. Oh, como você adivinhou? De qualquer forma, não importa. Sabe, estou vendendo meu apartamento. A corretora acabou de me ligar, diz que os compradores virão em breve. Parece que eles estão decididos a comprar. De qualquer forma, tchau, parabéns. Desejo-lhe o melhor. Ela aceitou calorosamente os parabéns, desejou-lhe um negócio bem-sucedido e desligou. Ela se sentiu ofendida e as lágrimas afloravam em seus olhos. Seu humor despencou. Se Bruno também não tivesse vindo, então tudo teria estado perdido. Seus pensamentos sombrios foram interrompidos pelo som da campainha. Era ele, Bruno, seu único e, para ser honesta, esperado convidado. Então eles celebraram seu aniversário juntos, após o qual resultou que ela estava grávida. Durante 3 dias ela lutou com dúvidas, não sabia se deveria contar a ele ou não. Já que não acreditava totalmente que o rapaz ficaria empolgado, ela até pensou em fazer um aborto, mas algo a fez contar a ele de qualquer maneira.
Sua reação a surpreendeu e agradou ao mesmo tempo. Bem, isso é ótimo, exclamou ele. Vamos nos casar. Eles se casaram e ela se mudou com ele. Ela pediu demissão do trabalho e deu à luz um menino. Bruno, como administrador de sistemas, ganhava decentemente, então não havia problemas de dinheiro. Eles viviam como todos os outros. Ele trabalhava e ela ficava em casa, cozinhava sopas e cuidava do bebê. Mas ainda assim ela começou a notar certo distanciamento de seu marido. Embora, em geral, a vida continuasse da mesma maneira, com a única emenda: havia uma criança na casa, e com isso vieram as preocupações e problemas correspondentes. Carla se mergulhou na vida cotidiana, e Bruno começou a ficar fora até tarde, citando sobrecarga de trabalho. Ela acreditava nele, mas por alguma razão cada vez mais pensava que ele tinha outra pessoa. Ela não o pegou com ninguém, não caíram calcinhas de seus bolsos e não havia chupões em seu pescoço. Ele ainda comia sua comida, cumpria seu dever conjugal e dava presentes. Mas tudo isso, para dizer o mínimo, carecia de sinceridade. Parecia que ele fazia tudo apenas porque tinha que fazer. Carla engravidou novamente, desta vez de uma menina. Ele aceitou esta notícia sem muito entusiasmo, mas a proibiu de fazer um aborto. Você deveria dar à luz. Então ela o fez. Novamente ela cozinhava sopas, criava 2 pequenos, enquanto ele trabalhava. Mas agora ele começou a ficar fora não por 2 ou 3 horas, mas até o anoitecer. Ele respondia a todas as perguntas monossilabicamente: sim, não, não sei. Então Carla notou como ele sorria enquanto enviava mensagens de texto para alguém todas as tardes. Quando ela perguntou: com quem você está falando? Ele respondeu que era um cara novo do trabalho que o incomodava com perguntas estúpidas no WhatsApp. Então ele simplesmente sorria. Desde então, Bruno deixou de voltar para casa completamente. Ou melhor, sim, ele aparecia, mas apenas para tomar um banho rápido, trocar de roupa e sair novamente. Ele não respondia mais perguntas, apenas resmungava algo indistinto e ia embora. Mas Carla ainda se considerava feliz porque tinha 2 filhos. Eles eram sua principal riqueza e fonte de orgulho. Era o tema principal das conversas telefônicas com seus pais e amigos, bem como motivos de preocupação. A todas as perguntas sobre seu marido e as 2 crianças ativas, curiosas e problemáticas, ela respondia com entusiasmo fingido: tudo está bem. Ele trabalha e ganha dinheiro. Mas um dia Bruno desapareceu completamente. Simplesmente se evaporou. Pela manhã, como de costume, ele se preparou para o trabalho, murmurou algo de despedida, acariciou a cabeça das crianças e saiu. Não voltou à noite, nem pela manhã. Simplesmente desapareceu. Carla continuava ligando para seu telefone, tentando entrar em contato com ele. No entanto, a secretária eletrônica continuava dizendo que o assinante estava fora da área de cobertura da rede. Então Carla, deixando as crianças aos cuidados de uma vizinha aposentada, correu para a delegacia local, onde passou uma boa hora tentando persuadir o policial de plantão a iniciar imediatamente a busca por seu marido. Mas o policial não se apressou. Ele entregou uma folha de papel e disse para ela escrever um relatório de pessoa desaparecida. Enquanto isso, ele sentiu a necessidade de compartilhar sua experiência. Sabe quantas mulheres como você eu já vi? Quase todos os dias elas vêm aqui com os olhos arregalados, exigindo que encontremos seus maridos. Gritando, tentando chegar à gerência e ameaçando arrancar minhas orelhas. Elas até nos chamam de lobos de uniforme. E então resulta que vieram por nada. Seus maridos estavam em farra em algum lugar por uma semana, ou com amantes em suas camas, ou simplesmente estavam visitando seus pais e queriam ficar longe de suas esposas. Ele não é assim, todos dizem isso. Ele deu de ombros indiferente, o policial, e murmurou novamente sobre a perda de valores familiares e o declínio moral geral. Além disso, resultou que as mulheres tinham a culpa de tudo. Carla ouvia com irritação, rabiscando na folha em branco. Depois de escrever o relatório, ela o entregou pela janela. Quando começaram a procurá-lo, perguntou ela. Quando ele desapareceu, perguntou preguiçosamente o policial, olhando para o relatório. Ontem. Bem, em uns 2 dias começaram a procurar, se for necessário. Como assim, se for necessário? Exclamou Carla e bateu com a mão na parede. Ele sumiu e eu apresentei um relatório.
O que mais é preciso? Já te disse, talvez ele esteja em farra. O que você quer dizer com farra? Gritou ela. Ele não é assim. Já ouvi isso antes. O policial fez um gesto com a mão. Pode ir, senhora. Mas Carla não tinha intenção de recuar. Ela fez tanto alvoroço que um policial mais graduado que passava se aproximou e perguntou qual era o problema. Sim, chefe. Esta senhora aqui está procurando o marido dela, e eu estou agindo de acordo com o procedimento. O policial de plantão se endireitou. O superior olhou para ela, ainda tremendo de raiva. Vamos até minha sala, disse-lhe brevemente. Então se dirigiu ao policial de plantão. Ela apresentou um relatório? Sim, apresentou. O policial entregou a folha de papel. 1 minuto depois, Carla estava sentada em seu escritório. O policial se sentou cansadamente atrás da mesa. Bem, fale, e Carla teve que contar tudo novamente. O policial ouviu atentamente, sem interromper. Quando ela terminou, ele continuou em silêncio. E você não tem ideia de para onde ele poderia ter ido, certo? Finalmente perguntou. Ela balançou a cabeça. Então ele fez várias perguntas esclarecedoras sobre brigas, dificuldades familiares e supostas amantes. Carla não pôde dizer nada que lançasse luz sobre o desaparecimento de seu marido. Vocês tiveram algumas dificuldades? Que família não as tinha? Ela não sabia nada sobre nenhuma amante. No último dia que viu seu marido, não houve brigas nem conflitos entre eles. O superior suspirou. Vou cuidar do seu caso, disse-lhe brevemente. Pode ir. Carla voltou para casa em um estado de confusão. Seu marido não apareceu depois de 3 dias, uma semana ou um mês. Ela ligou para a delegacia várias vezes, e cada vez recebeu a mesma resposta invariável: estavam procurando. Então Carla, perdendo completamente a fé na polícia, decidiu procurar por conta própria. Primeiro, foi ao local de trabalho do marido, onde ficou fazendo perguntas aos colegas dele por muito tempo. Resultou que Bruno não tinha uma relação muito boa com seus colegas e não tinha intenção de compartilhar seus planos de vida com eles. Em geral, ninguém sabia de nada. Então ela foi ao outro extremo da cidade para ver o pai alcoólatra dele. Encontrou-o em casa, mas ele estava em um estado tão incoerente que ela não conseguiu tirar nada significativo dele. A última esperança de descobrir algo sobre seu marido era a irmã mais velha dele, mas ela não estava em casa e seu telefone estava desligado. Passou-se mais um mês. Carla estava cansada de chorar. Além disso, ao vê-la assim, as próprias crianças ficavam tristes, embora ainda não entendessem por que a mãe chorava. Então ela reuniu suas forças e tentou se manter firme. Ela também estava preocupada com a falta de dinheiro. Carla não trabalhava, já que cuidava da casa. Então seu marido era o único provedor da família. Mas agora seu marido havia sumido e não havia sinal dele. Não havia dinheiro, e as crianças precisavam comer. Carla procurou em cada canto da casa o esconderijo de seu marido, mas não encontrou nada. Só restavam R$ 2.000 na carteira. Havia aproximadamente a mesma quantia no cartão, e se aproximava a perspectiva de uma morte terrível. Carla ligou para todos os seus conhecidos, dos quais havia poucos nesta cidade estranha, e todos eram ex-colegas. Mas em todos os lugares se ouvia a mesma melodia: sinto muito, o salário atrasou. Escuta, com prazer ajudaria, mas me multaram no trabalho. Você sabe como é, estamos bem com tudo por aqui. Tenho que pagar a hipoteca. Sinto muito, posso conseguir no máximo R$ 500, mas só no dia 20. Quem me dera alguém me emprestasse dinheiro. Com nosso salário não dá para chegar longe. Me entenda. Não fique ofendida. É claro que Carla não se ofendeu e entendeu tudo. Afinal, ninguém era obrigado a dar seu último recurso. E mesmo que não fosse seu último recurso, eles também não eram obrigados. Todos têm seus próprios problemas e preocupações, famílias, dívidas. Depois de receber uma educada recusa de outro contato telefônico, ela se sentiu completamente desesperada. Caminhou lentamente pelo apartamento modestamente mobiliado, considerando o que poderia vender. Mas não havia nada para vender. Não havia objetos de valor na casa. Não havia joias de ouro, exceto a aliança de casamento e um crucifixo de prata.
Ela já estava pensando em penhorar a aliança de casamento, com firme intenção de fazê-lo, quando de repente se lembrou de outro anel que seu marido havia trazido para casa. Ela o vira por acaso na gaveta da escrivaninha. Perguntou: "De onde você tirou isso?", mas recebeu uma resposta pouco convincente. Ele disse que levava o anel na casa de um amigo e não conseguiu tirá-lo, então o trouxe para casa. O anel era maciço e adornado com pedras preciosas, obviamente caro. No entanto, ela não conhecia seu valor real. Carla procurou na gaveta da escrivaninha, mas não encontrou o anel. Então procurou entre todos os pertences do marido novamente. Depois de 2 horas, encontrou o anel no bolso interno de um paletó dele. Em questão de minutos, ela estava sentada em frente ao computador, pesquisando o valor de anéis similares. Percorreu os sites de todas as joalherias, mas não encontrou nada remotamente parecido. Depois de perder meio-dia e se sentir completamente exausta, ela começou a procurar casas de penhores. Desta vez a sorte esteve do seu lado. Havia 9 casas de penhores em sua pequena cidade. Anotou os endereços, pegou o anel e se apressou para a mais próxima. Ela não pensou no fato de que era propriedade de outra pessoa. Afinal, não havia tempo para formalidades quando seus próprios filhos estavam passando fome. Não teve sucesso na primeira casa de penhores. O avaliador era um jovem que ficou examinando o objeto por muito tempo. Então concluiu que poderia oferecer no máximo R$ 5.000 pelo anel. Mesmo para ela, que estava longe de todos esses assuntos, estava claro que era quase como dar de graça. Silenciosamente pegou o anel de volta e se apressou para outra casa de penhores. A segunda casa de penhores estava fechada. Então, depois de puxar a maçaneta da porta, ela se virou e foi ao terceiro lugar. Os avaliadores na terceira casa de penhores tinham expressões tão surpresas que Carla concluiu que o objeto era bastante valioso. Então ela se preparou para negociações longas, resolvendo barganhar até o fim por si mesma. No entanto, o avaliador nem sequer considerou negociar e fez uma pergunta estranha, na opinião dela: "De onde você tirou isso?". Carla ficou indignada. Por que importava para ele? Ela trouxe o objeto, o trabalho dele era avaliá-lo e dar a quantia apropriada, não fazer perguntas. Especialmente porque ela não podia dizer nada significativo sobre a origem do anel. Ela não conhecia o amigo do marido e, honestamente, não acreditava na história. Naquele momento, a resposta de seu marido foi pouco convincente demais, e ele ficou irritado demais por ela ter encontrado o anel por acaso. "Que importância tem para você?", perguntou ela. "Quanto vale?". "É caro?". O homem sorriu. "Até mais do que você pode imaginar". Carla se animou com tanta honestidade. Nada impedia o avaliador de subvalorizar o anel. No entanto, aqui estava ele sendo tão honesto. "Quanto vale?", perguntou ela energicamente, dando a entender que havia adivinhado. "Tanto que temo não ter dinheiro suficiente em mãos", respondeu evasivamente o avaliador. "Você se importaria se eu ligasse para alguns conhecidos e pedisse que trouxessem a quantia acordada?". "Qual é o valor?", perguntou Carla impaciente. 200.000, respondeu ele. O rosto de Carla se alongou, surpreso. "Uau! E parece ser um anel tão comum". Ela assentiu apressadamente. "Claro, esperarei". "Quanto tempo vai demorar?". "Não se preocupe, uns 20 minutos". Esses caras também não gostam de prolongar as coisas. O avaliador foi fazer a ligação, desaparecendo na outra sala da casa de penhores. Carla começou a andar pela sala, contemplando o que compraria com esse dinheiro. Sua imaginação pintava uma renovação fresquinha no apartamento, um vestido novo, brinquedos novos para as crianças, uma máquina de lavar nova e uma batedeira também. Definitivamente enviaria algum dinheiro para seus pais, para que pudessem consertar a casa e, ao mesmo tempo, ficariam felizes com o sucesso da filha. Por sinal, seus pais não sabiam que o marido dela havia desaparecido. Ela preferia não sobrecarregar os idosos com seus problemas, sabendo o quanto se preocupavam com ela. Ela estava perdida em seus pensamentos coloridos de arco-íris, e o tempo passava despercebido. Suas visões foram interrompidas pelo aparecimento de 3 homens robustos com jaquetas de couro e rostos de gangsters impenetráveis. O avaliador assentiu obsequiosamente, colocou o anel na frente deles e apontou silenciosamente para a mulher. "Ei, foi você quem trouxe o anel?",
perguntou bruscamente um deles, flexionando os músculos sob a jaqueta. Carla sentiu medo. Sua intuição lhe dizia que não veria mais nem o anel nem o dinheiro. Uma suspeita cruzou sua mente de que ninguém iria redimir nada dela. Eles a levariam para fora da cidade, lhe dariam um golpe na cabeça com algo pesado, e aí terminaria tudo. De onde você tirou isso? Exigiu outro homem. Só nos diga claramente, sem besteiras. Como você o encontrou? Ou foi um presente? E o que exatamente importa para vocês? Carla reuniu os restos de sua coragem e cruzou os braços sobre o peito. De onde você tirou o anel? Estou te perguntando. O homem trincou os dentes. Herdei, respondeu ela, tentando estabilizar sua voz. E o quê? Os homens trocaram olhares e explodiram em gargalhadas. Riram zombeteiramente em voz alta por muito tempo, enquanto às suas costas o avaliador ria obsequiosamente. Parece que Roberto tem uma herdeira, afinal de contas, riu-se um deles. Parece que é sua bisneta, disse outro. O terceiro apenas riu entre dentes e não disse nada. De repente, a risada parou e eles agarraram bruscamente por baixo dos braços e a levaram em direção à saída. Carla gritou, mas alguém tapou sua boca com força. Eles a empurraram para dentro de um jipe e foram para algum lugar. Carla lutou o quanto pôde, mas depois de receber um golpe doloroso nas costelas, se acalmou, derramando lágrimas. Para onde estão me levando? Chorou ela. Para conhecer seu antepassado, de quem você herdou o anel, responderam. Rapazes, eu tenho filhos, suplicou ela. Deveria ter pensado nisso antes. Mas decidiu brincar conosco. Meu marido trouxe o anel para casa e disse que o conseguiu de um amigo. Não sei quem é o amigo nem onde ele mora. É verdade. Carla quase gritou. Onde está seu marido? Ele desapareceu. Conveniente. Qual é o endereço? De quem? Perguntou Carla, gaguejando. O seu. Vamos à sua casa e verificamos. Talvez seu marido esteja em casa. Carla deu rapidamente o endereço. O jipe virou bruscamente e se adentrou em um beco, cortando o caminho. Carla agradeceu a sorte que as crianças estivessem na casa da vizinha. 5 minutos depois, ela abriu nervosamente a porta com mãos trêmulas. A fechadura fez clique. Eles afastaram bruscamente e começaram a vasculhar o apartamento compacto. Verificaram os quartos, o banheiro, a varanda e a cozinha. Parece que não há ninguém aqui, a pressionaram contra a parede. Tem certeza de que ele se foi? Não está mentindo? Ela sentiu, engolindo as lágrimas. A agarraram pelo pescoço e a arrastaram para fora do apartamento. Você vem conosco. Já disse tudo a vocês. Vocês têm um anel, o que mais querem de mim? Não se preocupe, o chefe te fará algumas perguntas. Só não brinque com ele, ou não verá seus filhos de novo. O chefe? Perguntou ela com apreensão, percebendo que estava em apuros. Eles não responderam, mas a tiraram do prédio e a empurraram para dentro do carro. Ela permaneceu em silêncio durante todo o caminho, tentando não desmaiar de medo e lembrando todas as orações que sabia. E as que não sabia. 10 minutos depois, o jipe parou em frente a uma mansão luxuosa de 3 andares, e 3 minutos depois ela estava sentada em uma sala de estar suntuosa, diante de um homem baixo com um olhar frio. Carla estava sentada diante de um homem baixo de olhar frio e imutável. O homem teria uns 50 anos, com têmporas grisalhas, e vestia um roupão caro. Numerosos anéis adornavam seus dedos finos. Roberto, aqui está ela, empurraram-na em direção à cadeira. Roberto fez um gesto autoritário com a mão e os capangas saíram silenciosamente da sala de estar. Sente-se, apontou com um dedo fino para a cadeira. Ela se sentou na beira da poltrona de couro profunda e olhou com apreensão para o dono da casa. De onde você tirou isso? Perguntou o homem, apontando para o anel sobre a mesa. Sinceramente, não sei de onde meu marido tirou esse anel. Carla contou tudo tal como foi, hesitante, tropeçando e se repetindo. No entanto, Roberto ouvia sem interrupção, franzindo a testa grisalha clara e batendo com os dedos finos no encosto da cadeira. Então você não sabe onde está seu marido neste momento? Perguntou Roberto quando Carla terminou de falar. Ela balançou a cabeça. Quando isso aconteceu? Perguntou ele.
Quando ele desapareceu? Há 2 semanas. Há 2 semanas, repetiu pensativo. Isso é muito interessante. Carla não só tinha medo por sua vida, mas também estava confusa. Por que Roberto de repente se interessou por seu marido? Qual era a conexão? Roberto a olhou intimidantemente e ficou em silêncio. De repente, seu rosto previamente severo adquiriu uma expressão amável. Não tenha tanto medo. Nada de mal acontecerá com você. O que você quer de mim, do meu marido, e o que tem a ver o anel com isso? Perguntou ela, vendo que ninguém ia matá-la. Ele roubou de você, provavelmente. Não foi ele, respondeu o dono pensativamente. A cabeça de Carla começou a girar e seu cérebro se recusou a entender qualquer coisa. Então quem? É isso que quero descobrir. O caso é que há 2 semanas minha esposa desapareceu. Simplesmente desapareceu, se evaporou da face da terra. Bem, não a procurei porque é uma mulher desprezível, mas realmente estava preocupado com o anel. E hoje ele foi encontrado. Roberto falava como se estivesse falando consigo mesmo mais do que com ela. No entanto, Carla já começava a suspeitar que o anel, a esposa desaparecida deste gangster e seu marido estavam de alguma forma conectados. Mas como? O que tem a ver sua esposa com isso? Você melhor me responde outra pergunta. Ele te disse algo sobre seus planos antes? Talvez fosse a algum lugar? Carla pensou por um momento, então deu de ombros. Tome seu tempo. Pense bem. É do seu melhor interesse, disse Roberto com insistência, mas ainda sorrindo. Você está me ameaçando? Por que você sequer pergunta? Talvez você me diga? Roberto suspirou. Está bem, se te ajuda a pensar melhor. Eu tinha uma esposa jovem e bonita, e ela desapareceu, assim como seu marido fez, há 2 semanas. E o que isso significa? Não entendo. Qual é a conexão? Carla não entendia. É exatamente isso que estou tentando descobrir. E espero que você me ajude. A propósito, por que você levou o anel à casa de penhores? Está em apuros? Não tenho dinheiro suficiente para alimentar as crianças, disse Carla, baixando os olhos para o chão. Roberto refletiu. Bem, disse-lhe após uma breve pausa, se você me ajudar, prometo que seus filhos não carecerão de nada. Quanto avaliaram o anel na casa de penhores? 200 mil reais. Roberto mordeu os lábios finos com descontentamento. Subvalorizado, de fato. Bem, não importa. Você me ajudará se lembrar de algo importante, receberá essa quantia em dinheiro. Sem truques. O que eu supostamente devo me lembrar, exclamou Carla. Já te contei tudo. Por exemplo, para onde seu marido ia, o que ele disse. Eu poderia envolver meus conhecidos na busca pela minha esposa, mas não quero envolver estranhos nos meus problemas. E você, ao que parece, já não é mais uma estranha. Ele sorriu com suficiência. No entanto, a julgar por seu sorriso triste, estava claro que ele não estava se divertindo. E o que tem a ver sua esposa com isso? Perguntas demais. Roberto elevou seu tom. Apenas me dê a informação necessária. Carla estremeceu. A expressão de Roberto voltou a ser severa e havia raiva em seus olhos. Preciso ir para casa e fuçar entre as coisas dele. Talvez haja algo no computador, disse ela com incerteza. Isso é algo. O rosto de Roberto se suavizou. E tome isto. Ele lhe entregou um cartão de visita dourado e retangular. Ligue quando descobrir algo. E é melhor você não demorar. Te levarão para casa, gritou ele, e os mesmos capangas que a trouxeram aqui entraram na sala de estar. Levem-na para casa, ordenou. A caminho de casa, Carla refletia sobre onde e o que procurar. Ela não tinha intenção de demorar. Mesmo se quisesse, o que não queria, sua carteira quase vazia e filhos famintos só avivavam sua urgência. Assim que chegou em casa, ela começou a procurar febrilmente entre os pertences do marido. Não tinha ideia do que estava procurando exatamente, apenas algo que lançasse luz sobre essa situação turva. Jogou as roupas no chão e puxou as gavetas da escrivaninha e dos armários com estrépito.
Vasculhava freneticamente os bolsos de paletós, calças e camisas. De repente, ela percebeu que entre aquela pilha de coisas não estavam algumas das roupas de verão do marido. Nenhuma bermuda, nenhum sapato, nenhuma sunga e nenhuma camisa leve. Era estranho, já que lá fora fazia frio e essas roupas deveriam estar ordenadamente empilhadas em prateleiras, em caixas de sapatos e penduradas em cabides com capas especiais. Nada disso estava lá, mesmo que ela tivesse guardado e organizado tudo. Além disso, faltava a grande bolsa de viagem do marido, seu passaporte e seus óculos de sol. Carla ligou rapidamente o velho computador e começou a estudar os sites que seu marido havia visitado recentemente. Verificou o histórico de navegação e imediatamente se deparou com vários sites imobiliários de Chipre. Por um momento reuniu seus pensamentos, então pegou o cartão de visita e discou o número. Roberto atendeu imediatamente. Procurei entre as coisas do meu marido e não encontrei nenhuma roupa de verão. Ele estava pesquisando informações sobre Chipre no computador, disse ela brevemente. Roberto ficou em silêncio por um momento do outro lado da linha. Alô? Perguntou ela. Já entendi. Só estou pensando. Então os pombinhos foram para Chipre de férias. Pombinhos? Ainda não descobriu? Ele riu pelo telefone. Eles foram juntos. De qualquer forma, já entendi. Já não é mais sua preocupação. Te ligaremos quando soubermos de algo. Ele desligou sem se despedir. Carla respirou aliviada. No entanto, o sentimento de desespero voltou. O peso das perspectivas pouco claras e os pensamentos de pânico voltaram a batê-la. De onde ela iria tirar dinheiro? Poderia, é claro, arranjar um emprego, mas o que faria com as crianças? Seria complicado demais com a creche, ou poderia pedir aos vizinhos que as cuidassem, mas sempre estaria pedindo um favor e não era conveniente. Talvez pudesse encontrar um trabalho online? Ela voltou a pressionar algo no teclado. Depois de 5 minutos, tudo ficou claro. Quase todos os anúncios exigiam experiência, educação ou emprego em tempo integral, e todos os anúncios sobre dinheiro fácil online eram golpes ou exigiam habilidades práticas que ela nunca teve. Desesperada, ela pegou o telefone para ligar para a irmã do marido, que morava em outro bairro. Ela tinha dinheiro, mas não mantinha relação com o irmão. Nem sequer tinha vindo ao casamento deles. Carla não sabia o motivo de tal comportamento e nunca se atreveu a perguntar ao marido. Não era da sua conta, por sinal. A própria Carla sempre teve uma relação tensa com ela. Não chegavam a brigar, mas durante os raros encontros tentavam não falar muito entre si para evitar piorar sua relação tensa. A cunhada ouviu o pedido de empréstimo de alguns milhares de reais e, em vez de simplesmente recusar ou aceitar, começou a repreender Carla e fazer perguntas desnecessárias. A partir do longo monólogo de sua cunhada, Carla entendeu que ela provavelmente nunca havia amado o marido e que ele simplesmente tinha ido embora com outra mulher. Ela disse isso com calma, e Carla chegou à conclusão de que ela sabia de algo. Você sabe onde ele está? Perguntou Carla. O que te faz pensar que eu te diria? Respondeu ela sarcasticamente. Porque ele é meu marido e o pai dos meus filhos. Não é o suficiente. E além disso, são seus sobrinhos, argumentou Carla. Ela ouviu um suspiro pesado e então a mulher respondeu, e como isso me diz respeito? Esses são seus problemas, não os meus. Já entendi. Então você também não vai me emprestar dinheiro, não é? Confirmou Carla. Por que eu deveria fazer isso? Não deveria, concordou ela e se despediu. Ela refletiu. O telefone tocou inesperadamente, fazendo-a pular. Era a irmã do marido. Alô? Escute, Carla. Acho que deveria te contar, começou ela. Eu os vi juntos uma vez. Eles? Sim, eles, respondeu a mulher. Ela é uma mulher impressionante. No entanto, exagerou na cirurgia plástica, dirigindo um carro elegante. E Bruno é como uma mariposa pálida ao lado dela. O que mais? Suspirou Carla, irritada. Sabes onde ele está? Não sei. Ele me pediu, através dos meus contatos, que o ajudasse a conseguir um passaporte. E depois, como eu deveria saber o que se seguiu? Entendo. A mulher riu sarcasticamente e desligou. Carla pegou cigarros.
Ela fumava muito raramente, só em momentos de intenso estresse. Como agora, por exemplo. Ela se sentou no parapeito da janela e inalou. Ficou olhando pela janela por muito tempo. Não havia nada além de escuridão lá fora, e vazio dentro. E também solidão e autopiedade. Ela não tinha para onde ir, nem para quem ligar. Todos tinham seus problemas, e ela não podia ligar para seus pais idosos. De repente, sentiu que não podia ficar em casa, ou simplesmente no que seria, sozinha com seus pensamentos. Precisava falar com alguém sobre qualquer coisa, mesmo que fosse para ficar em silêncio. Mas não sozinha. Ela pulou do parapeito da janela, calçou os sapatos e correu para a noite úmida. Parada perto da entrada, ela se dirigiu resolutamente para a praça, onde viu uma fogueira. Aproximando-se, viu várias pessoas ao redor. A julgar pela aparência, eram pessoas em situação de rua. Estavam sentados em silêncio, bebendo algo em canecas. Rapazes, tem algo para beber? Perguntou Carla. Os desajustados se entreolharam surpresos, olhando para esta mulher aparentemente respeitável. Um deles se moveu no banco, fazendo gestos para que ela se sentasse. Carla se sentou em silêncio. Pegou a caneca oferecida e a cheirou. É álcool barato, mas você que pediu. Ela bebeu tudo de um gole. Tirou um maço de cigarros, pegou um e acendeu seu isqueiro. Sirvam-se. Ela ouviu murmúrios de aprovação e várias pessoas alcançaram os cigarros. O que aconteceu? Perguntou um idoso com uma jaqueta rasgada e gordurosa, com simpatia. É uma longa história. Simplesmente me senti tão sombria e solitária. Carla deu de ombros e sacudiu a caneca vazia. Me servem outro? Escute, moça. Deixe a caneca. Não pense que somos avarentos, mas isso vai arruinar sua vida, disse o idoso em voz baixa. Você não precisa disso. A última coisa que deveria fazer é beber se está se sentindo triste. Acredite em mim, sou um exemplo perfeito disso. Você nem perceberá como irá ladeira abaixo. Vá para casa. Tudo ficará bem. Havia tanta dor e sinceridade em sua voz que Carla obedientemente deixou a caneca e se levantou. Vacilante, caminhou para casa, e com cada passo se sentiu mais leve. Não estava exatamente certa do porquê. Provavelmente porque um estranho, alguém em situação muito pior que ela, demonstrou tanta compaixão que sempre lhe faltou. E o pensamento de que deixou seus filhos em casa enquanto bebia com estranhos a fez se sentir envergonhada. De volta em casa, Carla olhou para os pertences espalhados do marido. Pegou um grande saco de lixo e começou a jogar coisas nele. Jogou coisas fora, pensando com raiva que não deixaria nada em casa que pudesse lembrá-la dele. De repente, pensou, por que jogar fora quando poderia convertê-las em dinheiro que tanto precisava desesperadamente? Colocou uma camisa do marido na cama e, com seu celular, tirou algumas fotos. Então transferiu as imagens para o computador através do cabo. Publicou as fotos em sites de vendas online e forneceu uma descrição e preço razoável. Dentro de 3 horas, quase todos os pertences do marido estavam na internet, incluindo sua amada guitarra e equipamento de pesca. Ela não conhecia os preços, então passou algum tempo estudando anúncios similares. Depois fixou seu preço, reduzindo-o à metade do usual. Ela se preparou para uma longa espera, mas as ligações começaram a chegar imediatamente. Alguns estavam interessados na camisa, outros na jaqueta. Alguns compradores até se interessaram pelos sapatos e tênis. Carla até agradeceu mentalmente ao marido por saber como usar e cuidar de suas coisas. Portanto, a condição ia de boa a muito boa. Alguns questionaram os preços suspeitosamente baixos e receberam respostas honestas. Sem dinheiro, há necessidade de alimentar as crianças. Então as pessoas começaram a vir, inspecionando os itens. Alguns até se atreveram a pechinchar e criticar os preços inusualmente baixos. Carla obedientemente baixava o preço, recebia o dinheiro e fechava a porta atrás do comprador. Em um dia, ela abriu e fechou essa porta 10 vezes. As ligações e negociações continuaram no dia seguinte. Até a tarde desse dia, não restava nada das roupas do marido. Embora os itens tenham sido vendidos praticamente por nada, ela terminou com uma quantia comparável à metade do salário mensal do marido. Carla se sentiu melhor e imediatamente correu para o mercado, onde comprou várias coisas.
Não chocolates e ovos Kinder Surpresa, mas itens práticos e econômicos como macarrão, grãos, frango e vegetais. Ela viveria com frugalidade, porque parecia que tinha muito dinheiro. Na realidade, mesmo com um orçamento rigoroso, mal duraria 10 dias. Mas pelo menos seu coração já não se sentia apertado pela impotência e o medo de morrer de fome. Bruno e Sandra sentiam pouco remorso, apesar de se comportarem de forma desprezível com seus cônjuges. Bruno não se interessava em como estavam sua esposa e filhos, e Sandra, cansada de seu marido influente mas velho há muito tempo, agora desfrutava da companhia do jovem atraente. Ao chegar a Chipre, inicialmente descansaram pacificamente na praia de areia quente, nadaram no mar tranquilo e, à noite, aproveitavam a companhia um do outro na cama do hotel na suíte luxuosa. Após uma semana, quando se cansaram das férias, finalmente se dedicaram ao que tinham vindo fazer aqui, procurar imóveis. Eles tinham dinheiro, e bastante. Antes de partir, Sandra transferiu uma grande soma de sua conta para a conta de seu amante. Eles haviam encontrado um corretor de imóveis enérgico de Chipre ainda em casa e, depois de se encontrarem com ele em Chipre, passaram muito tempo passeando e inspecionando casas. Para Bruno, qualquer coisa parecia boa, mas Sandra, sendo exigente e mimada, queria algo incrivelmente fantástico. Sua lista de desejos desconcertou um pouco o corretor de imóveis. Era possível, mas requeria fundos completamente diferentes. Depois de inspecionar outra casa, Sandra franziu os lábios em insatisfação. Todas essas casas são iguais e longe do mar. O que você está nos oferecendo? Tudo parece tão comum. Você tem alguma outra opção? O tempo está acabando, afinal. O corretor de imóveis deu de ombros. Esta é uma casa boa e barata. Mas se aceitarem acrescentar outros 50 mil, talvez eu possa encontrar algo mais perto do mar. Você está dizendo que a quantia que temos não é suficiente? Sandra ficou indignada. Talvez você devesse moderar seus apetites, hein? Talvez não devêssemos ter confiado em suas recomendações e recorrido a você. Parecia que a mulher audaciosa estava prestes a brigar seriamente com este, segundo ela, astuto corretor de imóveis. Vamos pensar sobre isso, respondeu Bruno rapidamente para evitar um escândalo. E por enquanto, nos leve de volta ao hotel. O corretor de imóveis, desconcertado pela audácia e impudência, foi em direção ao seu carro. Claro, tentarei encontrar algo adequado para amanhã. No carro, Sandra tentou provocar um escândalo, então Bruno teve que gritar com sua amante para acalmá-la. Eventualmente discutiram, e o corretor de imóveis, agarrando o volante e olhando para eles pelo espelho retrovisor, jurou não ter mais nada a ver com pessoas assim. Pagavam pouco, mas agiam como se estivessem entregando milhões de dólares. 10 minutos depois, ele os deixou na entrada do hotel e foi embora rapidamente para curar suas feridas psicológicas. Enquanto isso, eles estavam extremamente insatisfeitos um com o outro. Se aproximaram do balcão da recepção para pegar a chave. Estão esperando por vocês, disse o gerente, apontando para as cadeiras no amplo saguão. Ambos se viraram e ficaram paralisados de surpresa e horror. 3 pessoas se levantaram das cadeiras, um homem baixo e magro com cabelos grisalhos e uma camisa havaiana, e 2 brutamontes altos com músculos saltando sob suas camisetas. Apesar do homem da camisa havaiana usar óculos escuros, Sandra reconheceu inequivocamente seu marido. Sua primeira reação foi fugir. Ela até deu um passo em direção à saída, mas o grito de advertência de seu marido a fez abandonar a tentativa. Pare exatamente onde está. Antes que Bruno pudesse dizer uma palavra, os brutamontes o agarraram pelos lados. O marido se aproximou de Sandra e sussurrou: Olá, querida. Vim te visitar. Sandra assentiu, corando rapidamente e sentindo suas pernas ficarem pesadas. Seu corpo tremia de calafrios. Um segundo depois, ambos foram empurrados para o elevador e, 1 minuto mais tarde, se encontraram em um amplo quarto duplo. Ambos foram jogados na cama larga. Roberto se sentou em uma cadeira em frente à cama com os cativos, e os capangas ficaram ao lado da porta. É agradável aqui. Só um pouco quente, disse Roberto, clicando no controle remoto. O ar-condicionado obedientemente zumbiu, resfriando o quarto. Muito melhor. Como estão? Dormindo bem? Sem pesadelos? Os cativos permaneceram em silêncio por medo. Falem, exigiu Roberto tristemente.
Como acabaram assim? Como nos encontrou? Gaguejou Sandra. Foi bastante simples, respondeu seu marido. Mas é melhor você me dizer como aconteceu que você, uma mulher casada, fugiu para o outro lado do mundo com algum vagabundo. Bruno franziu a testa, mas não disse nada, lançando um olhar cauteloso aos capangas. Simplesmente me cansei de tudo, exclamou Sandra acaloradamente. Cansada de quê, exatamente? Perguntou calmamente seu marido. De tudo. Roberto se levantou da cadeira e puxou a esposa infiel para si com tanta força que os fios de sua camiseta estalaram. De tudo, você diz? Cansada de não trabalhar? Cansada de ir a salões de beleza e fazer compras? Cansada de viver às minhas custas? É isso? Sandra se libertou e se sentou na beira da cama, empurrando Bruno. Por que você está calado? Diga alguma coisa. Afinal, você é um homem. Mas Bruno permaneceu em silêncio, continuando a olhar cautelosamente para os capangas do marido. E através desse silêncio era evidente que ele estava com medo, revelando que amaldiçoava o dia em que a conheceu. Bruno conheceu Sandra completamente por acaso. Ele estava trabalhando até tarde no escritório, programando, quando de repente ouviu um baque surdo do lado de fora da janela. Afastando seu teclado, ele se aproximou da janela. À luz tênue dos postes, viu um carro com o radiador amassado perto de um poste de luz. Não havia ninguém na rua àquela hora tardia, então havia poucos testemunhas. Em outras palavras, ninguém se apressava para ajudar. Bruno saiu correndo do escritório, desceu as escadas em 3 passos e correu para o pátio. Quando chegou ao carro, a mulher já o havia abandonado, visivelmente abalada. Correndo até ela, Bruno percebeu que ela não tremia por causa do acidente, mas pelo álcool, como era evidente pelo cheiro e pela fala incoerente. A mulher se sentou direto no chão, tirou os sapatos e explodiu histericamente em risadas. Então, procurando debaixo do assento, pegou uma garrafa e a levou aos lábios. Você está bem? Perguntou Bruno. A mulher olhou para cima com um olhar turvo, sem entender completamente o que estava acontecendo. Ela sentiu e voltou a levar a garrafa aos lábios. Bruno ajudou a se levantar, afastou-a do carro e a sentou na calçada. Dando tapinhas nos bolsos da calça, ele se lembrou com irritação que havia deixado seu telefone na mesa do escritório. Preciso chamar uma ambulância, disse ele. Você tem um telefone? A mulher fez uma careta e apontou para o carro. Bruno se aproximou cautelosamente do destroço, pegou uma elegante bolsa de mão com pedrarias do banco da frente e se aproximou da desconhecida, oferecendo-a. Por que você não faz isso você mesma? Perguntou ela atrevidamente. Pegue o telefone e faça uma ligação. Bruno abriu a bolsa e tirou um smartphone elegante, mas a mulher de repente agarrou sua calça. Sabe de uma coisa? Não precisa chamar ninguém, disse ela, arrancando a bolsa e o telefone dele e jogando-os no chão. Apenas sente-se comigo. Bruno se sentou ao lado dela, olhando de soslaio para o carro. Não tenha medo, ela fez uma careta. Não vai explodir. Isso não é um filme. Como você se chama? Bruno. Sou Sandra. Prazer em conhecê-lo. Bruno não sabia se estava satisfeito ou não, mas olhando-a de soslaio, percebeu que a mulher era atraente. Pelo menos era seu tipo. Estou cansada de tudo, disse ela de repente, com voz chorosa. Da vida, de tudo. Sabe, de tudo. Estou sentada em casa como em uma gaiola, e ninguém me dá atenção. Diga-me, você gosta muito? Confesso, disse Bruno. Por que ninguém presta atenção em você? Você não é casada? Após esta pergunta, ela explodiu inesperadamente em lágrimas, enterrando o rosto em seu ombro. Casada, mas seria melhor se eu não tivesse um marido assim. Queria me divorciar, mas ele não permite. Bruno ouviu suas lamentações e olhou para as janelas das casas, onde começaram a acender luzes e apareceram silhuetas de moradores acordados pelo barulho. Alguém já estava parado na janela com um telefone, aparentemente ligando para a polícia ou uma ambulância. A desconhecida continuou desabafando, e deste fluxo de discurso incoerente, ele ficou sabendo que o marido dela era rico e influente. Ele não a amava de jeito nenhum e não a notava. Mas ela não era mais que um objeto cuja ausência ele mal notaria. Bruno não disse nada, ouvindo em silêncio e dando à pessoa bêbada a oportunidade de falar.
Então um carro de polícia entrou no pátio, seguido pelos bombeiros e, depois deles, com um uivo, uma ambulância. Depois disso, tudo seguiu o procedimento: perguntas da polícia, primeiros socorros e a remoção do carro para o depósito. Sandra foi levada para o hospital e Bruno voltou para o escritório, mas não conseguiu escrever nada. Ela ocupava todos os seus pensamentos. Ele voltou para casa de manhã cedo. Sua esposa ainda estava dormindo, e ele também não conseguiu dormir, imaginando se eles se encontrariam novamente ou não. 2 dias depois, a beldade com um curativo na testa chegou de táxi para vê-lo. Após uma breve busca entre o labirinto de portas do escritório, ela o encontrou e o convidou para um café para agradecê-lo. Bruno aceitou o convite e foi ao café. Desta vez, Sandra não foi tão franca. Para ser honesto, Bruno concluiu que ela não se lembrava da metade do que havia dito naquela noite sobre o acidente, e ele não a lembrou. Ele apenas olhou para seu belo rosto e o comparou com o de sua esposa, não a favor desta última. A esposa de Bruno, Carla, não podia se gabar de nenhuma beleza em particular. Sim, ela era bonita e agradável, mas não era tão atraente quanto sua nova conhecida. Em geral, ela perdia para sua nova conhecida. E então, de alguma forma despercebida, eles começaram a sair. É claro, em segredo. O marido de Sandra era bastante influente na cidade, como dizem, amplamente conhecido em círculos restritos. Em um desses encontros, Sandra de repente lhe deu um anel que parecia caro, embora nem ele nem ela conhecessem o valor real do objeto. Fique com isso, disse ela. Onde você conseguiu? De quem é este anel? Perguntou ele, examinando o objeto. Do meu marido. Ele o perdeu e eu o encontrei. Acho que pode ser útil para nós. Por quê? Você acha que viverei com ele para sempre? Ela zombou. Mesmo que eu deixe, ele não me deixará nada. Sairei sem um centavo. Que Deus me conceda sair viva. E este anel, acho que vale muito. Será suficiente para nós. E também precisamos nos ocupar com uma propriedade no exterior. O que você quer dizer? Você não entende nada, não é? Ela exclamou. Enquanto eu tiver dinheiro na conta, devemos gastá-lo sabiamente. E o que poderia ser melhor que imóveis? Comprar algo aqui não faz sentido. Vamos, por exemplo, para Chipre e procuremos algo lá. Você quer viver comigo em Chipre? Por que Chipre? Não na Turquia, por exemplo? Perguntou ele. Provavelmente seja mais barato. Sandra riu. Posso dizer que você nunca esteve em lugar nenhum. Já estive na Turquia uma vez e não voltarei lá. Os imóveis em Chipre facilitam significativamente a obtenção de um visto de residência temporária, e depois é fácil obter a cidadania permanente. Imagine que você é cidadão de um país onde o sol e o mar são constantes. E não se esqueça que, se algo acontecer, podemos alugar essa propriedade de maneira rentável, e não haverá escassez de inquilinos. Bruno não tinha experiência em comprar casas no exterior, então confiava plenamente nas palavras de sua astuta amante. E o mais importante, podemos nos esconder do meu marido lá, concluiu Sandra. Bruno concordou. É um argumento convincente. Bruno, que nunca havia viajado para fora do país e nunca havia morado em casas luxuosas, realmente queria ir. E assim, ele aceitou imediatamente. Naquele momento, não se importava com sua esposa ou filhos. Por que deveria pensar na família se Sandra estava ao seu lado? Ela era tão atraente, imprevisível e, ao mesmo tempo, prática e astuta. Com ela, definitivamente não se equivocaria. A preparação para a chamada fuga durou cerca de 3 meses. Durante esse tempo, Bruno obteve secretamente um passaporte, estudou o site sobre imóveis em Chipre. Felizmente, ninguém o vigiava em seu computador de trabalho. E, ao mesmo tempo, continuava se encontrando com sua amante no hotel da cidade. E agora ele tremia de medo, olhando para o marido de sua amante, perguntando-se se cortariam sua cabeça aqui mesmo ou... No entanto, em casa, Roberto começou a caminhar pausadamente pelo quarto do hotel com as mãos atrás das costas. Não estava claro por sua aparência tranquila se ele estava com raiva ou não. Mesmo se estivesse, ele o ocultava habilmente.
Foi graças a essa compostura e à habilidade de não perder a calma que ele sobreviveu nos turbulentos anos 80 e não apenas sobreviveu, mas também preservou sua influência e conseguiu criar um negócio legal decente relacionado à venda de automóveis. Sabe, Sandra, nem me interessa como você conheceu esse cara, disse ele, apontando para Bruno. Me interessa mais como ele acabou com meu anel. Pode me explicar isso? Sandra fechou os olhos. Em toda a agitação e os casos amorosos, ela se esqueceu completamente do anel, como se fosse uma bugiganga barata. Não sou a garantia de não morrer de fome em caso de qualquer coisa. Sandra lançou um olhar para Bruno. Como ele descobriu sobre o anel, sibilou, olhando para seu amante com ódio. Ele deu de ombros, confuso. Roberto, olhando para seus rostos, explodiu em uma risada sincera. Qual é seu nome mesmo? Bruno, certo? Perguntou. Bruno engoliu em seco e assentiu. Então, Bruno, se você não tivesse sido um rato que abandonou seus filhos, talvez eu não o tivesse encontrado. Bem, eu teria encontrado com certeza, só era uma questão de tempo, mas eu tinha assuntos mais importantes para tratar. Com essas palavras, ele olhou para sua esposa infiel. Sim, importa mais do que alguma velha desgastada que acha que pode fazer o que quiser. No entanto, nem imaginei que ela se atreveria a ter um amante, fugir com ele, o mais importante, esperar se safar. Isso é arrogância máxima, é claro. Mas esse não é o ponto. Sua esposa encontrou este anel, levou-o a uma casa de penhores porque seus filhos não tinham nada para comer. Entende? Bruno não respondeu. Parece que não. Seus filhos não têm nada para comer enquanto você se divertia, Roberto, ainda um pouco emocional, elevou a voz. No entanto, ele rapidamente recuperou a compostura e continuou em um tom tranquilo. Este anel significa muito para mim, e não se trata de seu valor, mas de como e de quem o obtive. Quer ouvir a história? Bruno não queria ouvir, mas também não se atrevia a objetar. Então, mais uma vez, assentiu em silêncio. Da breve narrativa de Roberto, resultou que quando o anel chegou a ele de seu irmão nos anos 90, o carro de seu irmão explodiu. Ele reconheceu o corpo de seu irmão apenas por este anel, o que significava que era uma lembrança de seu irmão e, portanto, algo sagrado. Roubá-lo e, muito menos, penhorá-lo era algo muito ruim. Repetirei minha pergunta. Como este anel acabou com sua esposa? Perguntou Roberto, terminando sua história. Sandra me deu, disse Bruno, tentando não olhar nos olhos do marido de sua amante. Não o roubei, eu juro. Covarde, sibilou Sandra com desprezo, dando-lhe um chute na lateral. Só um patético covarde molhando as calças de medo. E por que eu deveria arriscar minha vida por um anel? Replicou ele. E continuou, olhando para Roberto. Sandra o roubou e me deu. Disse que se algo acontecesse, poderíamos vendê-lo por um bom preço. Vale muito dinheiro. Roberto balançou a cabeça e afundou pesadamente na cadeira, observando em silêncio sua esposa e seu amante com o olhar de um cientista que estuda ratos de laboratório. Ele pensou. Os dois capangas estavam de pé atrás dele como grandes blocos de pedra. Os únicos sons no quarto eram o leve zumbido do ar-condicionado e os suaves soluços de Sandra. O silêncio era insuportável, e Bruno perguntou, o que você pensa em fazer conosco? Ainda não tenho certeza, respondeu Roberto em um tom tranquilo. Estou pensando. Poderíamos, é claro, afogá-los no mar Mediterrâneo. É pouco provável que a polícia local os procure com muito afinco. Prometo que me esquecerei de sua esposa, de verdade, suplicou Bruno. De verdade? Perguntou Roberto sarcasticamente. Bruno assentiu vigorosamente. Sim, de verdade. Roberto bufou. Continue. Voltarei para casa, explicarei tudo à minha esposa e nunca mais me aproximarei de Sandra. Nunca mais. Por falar nisso, sua esposa, Roberto levantou um dedo, interrompendo este tedioso discurso. Vamos ligar para ela agora mesmo e perguntar se ela quer que você volte. Ele tirou seu smartphone, tocou rapidamente na tela e fez uma videochamada. Olá, disse-ele alegremente, segurando o smartphone na frente dele. Ele falou muito gentilmente, como se estivesse conversando com um velho amigo. Olá, respondeu Carla timidamente. Ela parecia cansada, não usava maquiagem no rosto. Neste momento, estou com seu maridinho.
Roberto virou a câmera do smartphone para os amantes. Pode ver? Sim, posso, respondeu Carla tristemente. Escute, não tenho certeza do que fazer com eles, disse Roberto alegremente. Seu marido está implorando por clemência. Quer se arrepender e voltar para você. O que você acha disso? E suponho que sua esposa está aí com ele, não é? Perguntou Carla. Correto, concordou Roberto. Cuidarei dela eu mesmo. Me interessa mais o que fazer com seu marido. O que você disser, assim será. Você e eu estamos na mesma situação. Ambos somos fiéis e traídos. E quais são as opções? Roberto riu e virou a tela do telefone para si. Você é ótima. Honestamente, não há tantas opções. Digamos que a opção número 1, seu marido infiel volta com os braços quebrados e os dentes arrancados, mas vivo. Opção 2, seu marido se torna almoço para tubarões do Mediterrâneo. E opção 3, digamos, é que ele viva em uma caixa de papelão entre o sem-teto em Chipre. Carla não respondeu imediatamente. Roberto esperava pacientemente, olhando para seu rosto cansado. Não o quero aqui. E teria pena dos tubarões. E se eles se engasgarem? Então que viva em uma caixa. Roberto riu. Carla, gritou Bruno. Recobre o juízo. O que você quer dizer com uma caixa? Em uma caixa de papelão, gritou ela com raiva. Como você disse. Roberto deu de ombros. Te ligarei mais tarde, quando eu tiver voltado. Ele desligou e olhou intensamente para Sandra. Sandra, por que você não vive também em uma caixa? Afinal, o amor transforma uma cabana em um castelo. Ele se levantou e olhou para seus robustos assistentes. Levem todo o dinheiro deles, telefones, cartões e documentos. Levem-nos para algum lugar distante e deixem-nos lá. Os capangas avançaram ansiosamente. Ah, e a propósito, não os machuquem. Ele já está desmaiando. Roberto apontou para o horrorizado Bruno e se dirigiu à porta. Agarrando a maçaneta, ele se virou. A propósito, de quem é o apartamento? Que apartamento? O que você quer dizer com o que apartamento? O lugar onde sua esposa e filhos vivem. É meu. Comprei antes do casamento, respondeu Bruno com cautela. Estou registrado e moro lá. Você mora em uma caixa, corrigiu Roberto. De qualquer forma, pensei que você deveria abraçar completamente o status de sem-teto. Se por algum milagre você conseguir sair daqui, nem pense em se aproximar de sua família. Esqueça o apartamento. Se ela me ligar e reclamar de você? Bem, você entende. Roberto perfurou com um longo olhar impassível como despedida e saiu pela porta. Carla olhou para o telefone em silêncio e inesperadamente explodiu em lágrimas. Ver a videochamada era equivalente àquela piada em que uma esposa volta de uma viagem de negócios e encontra seu marido na cama com outra pessoa. Era uma piada vil e sem graça de alguma forma acontecendo em sua vida. Depois de se recompor, ela se levantou pesadamente da cadeira e caminhou até o quarto das crianças. As crianças dormiam, roncando pacificamente em seus travesseiros, saciadas e completamente inconscientes da traição de seu pai. Ela não sabia como contar a eles sobre isso. Mas talvez agora não fosse o momento. Carla fechou suavemente a porta e foi ao banheiro. Olhou-se no espelho e recuou. Viu uma mulher desgastada olhando fixamente para ela. Mentalmente, ela se comparou com a amante de seu marido e notou que, sem dúvida, estava perdendo em todos os aspectos. A outra mulher era mais bonita e mais jovem, embora apenas ligeiramente. Enquanto isso, o rosto de Carla mostrava todas as dificuldades da vida. Tinha rugas no rosto, olhos cansados e o cabelo despenteado em um rabo de cavalo. Carla suspirou para seu reflexo e saiu do banheiro. Sentou-se à mesa, pegou o papel e começou a fazer um orçamento, tentando esticá-lo ao máximo possível. Honestamente, não tinha muita fé na promessa de compensação de Roberto. Pessoas como ele podiam prometer coisas e não fazer nada, e quem sabia como poderia dar errado? Então aqui ela tinha que confiar unicamente em si mesma. Carla listou meticulosamente os alimentos em uma coluna, as contas de serviços públicos em outra, e os itens nos quais podia reduzir gastos na terceira.
passou várias horas em cálculos e deliberações. Uma ligação telefônica interrompeu esta atividade pouco emocionante. Alô, estou ligando em nome de Roberto, disse um homem. Olá, respondeu Carla. O chefe ligou do aeroporto e disse que deveríamos transferir R$ 200.000 para sua conta. Carla sentiu suas mãos tremerem. Seu coração batia forte e suas pernas ficaram fracas de repente. Sim, eu ouço, ela gaguejou sem sentido. Não sou eu quem está te ouvindo, respondeu a voz calmamente. Preciso do número da sua conta. Não tenho uma conta estrangeira. Bem, o chefe também previu isso. Há opções. Podemos transferir para sua conta ao câmbio atual, ou posso levar o dinheiro em espécie até sua casa. O que você escolhe? Em espécie, murmurou ela. Endereço? Solicitou brevemente. 1 hora depois, o jovem bem vestido de óculos tocou a campainha de sua porta. Ele entregou obedientemente uma bolsa escura e opaca. Você vai contar? Perguntou. Não. Por quê? Perguntou Carla, assustada. O chefe também pediu para te dizer que, se você tiver algum problema, ligue para ele imediatamente. Você conhece o número. Que problemas? Qualquer um. Especialmente se estiverem relacionados ao seu marido. Adeus. Carla fechou a porta atrás dele. Abriu a bolsa e prendeu a respiração enquanto examinava os maços apertados de notas. Ela se sentou à mesa, deixando a bolsa ali, tentando se recompor com a cabeça girando. Honestamente, não conseguia acreditar que havia uma fortuna inteira à sua frente na mesa gasta da cozinha, e para ela era duplamente uma fortuna porque nunca tinha visto tanto dinheiro em sua vida. Pegou um maço apertado de notas novas e crocantes, tirou 2 folhas e colocou o maço de volta na bolsa. Puxou a lista para si e escreveu em letras grandes: A justiça existe. Carla colocou as crianças para dormir e já estava se preparando para ir dormir ela mesma. Foi um dia agitado. Ela passou o dia todo com as crianças no parque, andando nos carrosséis, indo ao cinema e ao zoológico, e agora suas pernas mal a sustentavam. Mas sua alma estava tranquila. Ela confiava que tudo ficaria bem amanhã. Já não precisava se preocupar com como pagaria o aluguel, como alimentaria os pequenos ou como os vestiria. O colchão financeiro lhe dava forças. Ela já estava quase dormindo quando o telefone tocou. Era Roberto. A última vez que ele a ligou foi há um mês, do hotel em Chipre. Alô, disse ela. Está acordada? Perguntou Roberto em vez de cumprimentar. Agora não mais. Por quê? Seu marido está sendo deportado do país de volta para sua terra natal. O sangue de Carla gelou. Durante o último mês, ela se acostumou a viver sem o marido, pensando nele cada vez menos. O que ele fez lá? Nada, exceto estar lá ilegalmente, respondeu Roberto de maneira objetiva. O pegaram roubando besteiras. O agarraram e agora ele volta para cá. Devo começar a me preocupar? Perguntou Carla. Pouco provável, respondeu ele com calma. A razão pela qual estou ligando é para te avisar. É claro que eu disse a ele, mas quem sabe, talvez ele não se lembre de muita coisa. De qualquer forma, se houver algum problema, me ligue imediatamente. Ok, obrigada. E o que aconteceu com sua esposa? Ela não é mais minha esposa. Ela tem mais sorte. Encontrou um cara local e agora vive com ele. Sandro é assim, não deixará passar sua oportunidade. Já começo a sentir pena desse cara. De qualquer forma, me ligue se algo acontecer. Carla olhou para o telefone. Pessoas como Roberto sempre a assustavam. Sempre lhe pareciam perigosas. Mas, curiosamente, perceber que tinha um protetor assim lhe dava confiança. Sempre é bom saber que alguém te defenderá. Mas Bruno nunca apareceu. De maneira alguma. E ela não sabia onde ele estava. Constantemente se pegava pensando que, quanto mais tempo passava, menos se importava com o destino dele. É isso que acontece quando te traem, você apaga a pessoa de sua vida para sempre. Ela depositou o dinheiro no banco, mas as taxas de juros eram tão miseráveis que decidiu arranjar um emprego. Os pais de Carla se mudaram para morar com ela, e agora ela podia ir trabalhar sem se preocupar que as crianças ficassem sem supervisão.
conseguiu um emprego como motorista de bonde. Foi um trabalho bastante difícil. Ninguém nunca tinha deixado tão nervosa quanto isso, nem mesmo seu marido. Era preciso ter pele grossa para resistir aos insultos dos passageiros, que nunca estavam satisfeitos e sempre tinham motivos para reclamar. Motorista, por que você não anuncia as paradas? Por que paramos? Quanto tempo temos que esperar por seu bonde? Por que você dá troco em moedas pequenas? Por que deixa os bêbados entrarem? A porta está emperrada. E assim por diante. Mas Carla estava desenvolvendo seu caráter. Um sorriso no rosto, um tom calmo, uma resposta adequada. No entanto, cada turno para ela era como uma execução. 100 vezes ela havia contemplado pedir demissão deste trabalho, mas ao ver seus filhos, reunia forças e ia trabalhar. À noite, ela cozinhava, brincava com os pequenos e então desabava na cama. E pela manhã, tudo começava de novo. Por sorte, seus pais ajudavam muito. Ela nem sequer pensava em sair com outro homem, decidindo se dedicar a criar seus filhos. Não tinha tempo para isso. Mas aconteceu que teve que reconsiderar seus princípios de vida. O dia em que conheceu Marcos, tudo foi como de costume. Seu turno já estava terminando quando um homem subiu em uma parada. Era agradável, educado e bem vestido. Com licença, quando é a parada central? Perguntou ele, entregando o dinheiro. Em 2 paradas, respondeu Carla. Entregou-lhe o bilhete e seguiu em frente. E então o bonde parou de repente, tão bruscamente que ela, incapaz de se segurar, caiu sobre uma mulher sentada junto à porta. Que alvoroço se desencadeou. A acusaram de estar bêbada no trabalho e, além disso, disseram que era gorda e desajeitada, embora isso estivesse longe de ser verdade, Carla era magra. Além disso, os passageiros acusaram de que algum carro havia entrado repentinamente nos trilhos do bonde, fazendo-a frear. O que ela tem a ver com isso? Gritou o mesmo homem agradável em sua defesa. Por sinal, foi o único que a defendeu. Os demais, que nem sequer lançavam acusações ridículas a Carla, preferiam simplesmente se afastar e permanecer em silêncio. A multidão se voltou contra ele, e ao pobre homem disseram muitas coisas desagradáveis. No entanto, era evidente que a opinião da multidão não o incomodava muito. Diferentemente de Carla, a dor a sufocava. Ela só queria chorar. Voltou ao seu lugar e, sentada, fechou os olhos, desfrutando de momentos de silêncio até a próxima parada. Você tem um trabalho difícil, ela ouviu. Então abriu os olhos. O homem a olhava com simpatia e pesar. Carla sorriu e deu de ombros. Às vezes piora. Obrigada por falar. Não há de que, ele sorriu de volta. E de repente ela se sentiu leve, como se nada tivesse acontecido e as dezenas de olhos furiosos dos passageiros não estivessem olhando para ela agora. Ela retribuiu o sorriso. Na parada seguinte, só restavam 2 pessoas. Depois de dar-lhe seus bilhetes, ela voltou ao seu lugar. Sua parada é a próxima, disse ela ao homem. Obrigado, disse ele, sorrindo e se dirigindo para a saída. Ela o observava ir embora com genuíno pesar de que ele tivesse ido tão rápido. O homem era agradável e educado, e por seu rosto aberto e seus olhos honestos, era evidente que era decente. Desde então, ela o via quase todas as manhãs. Conversavam entre as paradas. Ela soube que se chamava Marcos e que ia para o trabalho todas as manhãs. Recentemente havia se mudado para a cidade. Era divorciado, com filhos adultos. Trabalhava e vivia em um apartamento alugado. Sem esperar, Carla descobriu que ansiava por esses encontros. E ele confessou que especificamente procurava saber qual motorista estava de serviço e só embarcava em seu bonde. E surpreendentemente, ou talvez só parecesse a ela, havia menos maldade ao redor. Ou bem as pessoas se tornavam mais gentis, ou todos os tipos grosseiros e escandalosos agora viajavam em outros bondes. Ela não podia responder a essa pergunta. E então começaram a sair. Carla o apresentou a seus pais, que também gostaram muito de Marcos. Ele sabia como cortejar e fazer elogios, mas o fazia de maneira discreta e sem aquele romance meloso. Cada um vivia em seu lugar, mas Marcos frequentemente visitava. Passava longas horas brincando com as crianças ou fazia tarefas domésticas. Por exemplo,
consertou um micro-ondas defeituoso e arrumou a fechadura da porta. Em geral, tudo estava bem. Carla se sentia necessária e desejada. Já se consideravam quase uma família. Mas um dia apareceu seu marido legal, Bruno. Era um dia de folga típico. Carla estava brincando com as crianças e Marcos estava consertando o fogão na cozinha, que havia quebrado de forma inconveniente. A campainha tocou. Carla foi atender e congelou imediatamente ao ver seu marido na soleira. Ele tinha um sorriso bêbado e tolo no rosto. "Olá, querida", exclamou ele, o cheiro de álcool atingindo-a no rosto. Ele se apoiava contra o batente da porta para evitar cair. "Por que você veio?", perguntou ela em vez de cumprimentá-lo, examinando seu marido. Ele não parecia bem. Olhos fundos, vários dias de barba por fazer e mãos trêmulas. Bruno tinha bebido muito e continuamente. "Bem, este é o meu apartamento", declarou ele. "E as crianças também são minhas." "Não acho que seja uma boa ideia que você veja as crianças neste estado", contrapôs ela. "Quanto ao apartamento, vamos compartilhá-lo." "Não me importo." "Por sinal, onde você está morando agora?" "Na residência de um amigo", fez uma careta. "Com baratas e bêbados." "Bem, você também não está melhor que isso", disse ela e saiu para o patamar, fechando firmemente a porta atrás de si. Como se não fosse suficiente que seus pais e crianças ouvissem. Sim, e seu novo homem também não precisava ver seu marido. Ela não precisava de nenhum escândalo. "É claro que não te proíbo de ver as crianças, mas você não virá neste estado nunca mais", disse ela firmemente. Bruno sorriu com desdém. "Desde quando você começou a me ditar condições?" "Desde que você me traiu as crianças e foi de férias com sua amante." "Por sinal, como ela está?" "Ouvi dizer que encontrou alguém em Chipre." "Sua inteligência parece funcionar muito bem", ele fez uma careta. "É claro, com um protetor assim." "E Sandra acabou não sendo a pessoa que você precisava." "Todos cometemos erros em nosso tempo com as pessoas", ele deu de ombros. Carla deu de ombros. "Agora se trata de mim", sorriu amargamente. "Você está decepcionada, não é?" "O que você acha?" Ele entrecerrou os olhos. "Como eu deveria me sentir sobre o marido que me traiu?" "Vim para fazer as pazes", murmurou Bruno. "Talvez possamos começar de novo." Carla riu na cara dele. "Você está falando sério?" "Não entendo o que você espera." "Como pode esperar algo em uma situação assim?" Ele escorregou pela parede e cobriu o rosto com as mãos. Quem pediu que você desse o anel?" "Quem?", gemeu ele. "Não o dei. Queria penhorá-lo, mas acabou que o anel pertencia a uma pessoa influente." "É sua culpa." "Você esvaziou a conta bancária, fugiu e deixou as crianças." "Como eu deveria alimentá-las?" "Você pensou nisso? E agora você vai me culpar por algo?" A voz de Carla ressoou pelo vão da escada. A porta se abriu e Marcos saiu. Ao ver o homem desconhecido sentado contra a parede, perguntou se estava tudo bem. "Sim", ela respondeu. "Por sinal, este é meu marido." "Aquele que mencionei." Marcos estava prestes a estender a mão em cumprimento. Retirou-a rapidamente e franziu a testa. "Por que ele veio aqui?" "Não sei", ela deu de ombros e olhou para Bruno. "Por que você veio aqui?" Bruno se levantou e deu ao homem desconhecido um olhar avaliador. Avaliou seus ombros largos e sua alta estatura, mas não lhe disse nada. Em vez disso, lançou à sua esposa um olhar venenoso. "Não demorou muito para a vadia arranjar um homem", sibilou para Carla. "Rapidamente você arranjou um homem. Não é da sua conta." "O que você disse?" "Não é da minha conta", explodiu Bruno. "Trazer homens para o meu apartamento e depois dizer que não é da minha conta?" Ele se aproximou dela com os punhos cerrados. Mas Marcos rapidamente a protegeu. "Escute", disse-lhe severamente, sacudindo-o pelo colarinho da jaqueta. "Você vai embora agora mesmo, e é melhor que eu não te veja de novo, entendeu? Este é meu apartamento, e você está no meu território agora." Bruno explodiu furioso, apertando os punhos em uma raiva impotente. "Fora! Todos vocês! Desocupem este espaço habitável."
legalmente me pertence. E o que acontece com as crianças? Elas também deveriam ir embora? Perguntou Carla friamente. Sim, gritou ele. Nem está claro se são meus filhos. Talvez você tenha dormido com outra pessoa. Carla respondeu com uma sonora bofetada e olhou para Bruno com assombro. Para ele, deve ter sido muito impactante ouvir isso. Carla, é claro, tinha falado de Bruno para Marcos, mas sempre se limitava a frases breves como ele me traiu, foi embora, e era só. Sem muitos detalhes. Resultou que ela tinha escolhido cuidadosamente suas palavras. Não podia imaginar que as coisas estivessem tão ruins. Seu marido acabou sendo uma pessoa imoral. Marcos tomou sua decisão imediatamente. No entanto, há muito tempo vinha pensando em esclarecer seu relacionamento com Carla, e agora parecia que se apresentava uma oportunidade conveniente. Vamos falar sério, propôs a Bruno. Não vou brigar com você. Bruno estremeceu e deu um passo atrás, por precaução. Ninguém vai brigar com você, respondeu Marcos com desdém. Estou falando de outra coisa. Você se divorcia de Carla, e todos nós nos mudamos juntos deste apartamento, e seu espaço legal para viver fica completamente à sua disposição. Carla olhava com assombro, mas pela expressão séria no rosto de Marcos, entendeu que ele não estava brincando de forma alguma. Atualmente, ele morava em um apartamento alugado, já que o apartamento que havia comprado em um prédio em construção deveria estar pronto para ser ocupado no primeiro trimestre do próximo ano. O apartamento era pequeno, mas tinha 2 quartos. Como dizem, espaço reduzido, mas sem ofender. Você vai se casar comigo? Perguntou diretamente a Carla. Ela assentiu, completamente desconcertada. Rendo meus respeitos. Você é tão doce, disse Bruno sarcasticamente. Bem, dou minha bênção. Concordo com o divórcio e todos vocês saiam daqui. Não tão rápido, disse Marcos, esfriando seu ardor. Dado que vocês têm filhos, o divórcio só será realizado no tribunal. E isso poderia levar meses. Então Carla viverá aqui enquanto isso, e durante esse tempo encontrarei um alojamento alugado adequado. Tenho que esperar vários meses mais? Rugiu Bruno. De jeito nenhum. Saiam daqui agora mesmo. Marcos fechou os olhos e respirou fundo. Não lhe era fácil se controlar, mas ele tentou. A partir de amanhã, você começa o processo de divórcio, e enquanto isso ela viverá aqui. E se você aparecer, chamarei Roberto, advertiu Carla. Após mencionar Roberto, Bruno murchou imediatamente, parecendo menor em estatura. Todo seu estado belicoso se evaporou como fumaça de uma chaminé. Murmurou algo com ressentimento e desceu as escadas. No entanto, Carla ainda decidiu ligar para Roberto. Ele ouviu atentamente e então disse: Por que você não me ligou imediatamente? Eu te avisei. Não sei, simplesmente aconteceu. Roberto fez uma pausa, então disse com aprovação: Homem aprovado. É um bom sujeito, e respeito pessoas como ele. Por que você não pôde encontrar alguém decente antes? Poderia te fazer a mesma pergunta. Você não pôde encontrar uma mulher decente? Ela parou imediatamente. Roberto não era a pessoa com quem deveria falar assim. Para sua surpresa, ele simplesmente riu com bondade. Está bem, entendi. De qualquer forma, se quiser, posso me encarregar do seu marido. Como? Perguntou ela. Drasticamente respondeu Roberto simplesmente. Não, não faça isso, exclamou Carla, sentindo um arrepio por dentro. Vamos manter as coisas em paz. Depende de você. Eu teria mostrado a ele que não se deve ignorar minhas palavras. Mas como quiser. Depende de você então. Te ajudo com o divórcio. Tenho as conexões adequadas no tribunal. Posso acelerar o processo. Sinceramente, gostaria de te ajudar de alguma forma. Você já não é uma estranha para mim. Obrigada. De nada. Cuide-se. E do seu novo homem. Ele é o verdadeiro homem, disse Roberto como comentário de despedida. Roberto cumpriu sua palavra. Moveu os fios necessários e, em menos de um mês, Carla estava oficialmente divorciada, com Bruno como pagador da pensão alimentícia. Além disso,
Roberto os ajudou a encontrar um apartamento alugado maior enquanto esperavam que o novo apartamento de Marcos ficasse pronto. Um ano depois, eles celebraram seu casamento no novo e espaçoso apartamento de Marcos. Foi um casamento simples, sem extravagâncias. Todos os seus entes queridos estavam presentes: os pais de Carla, os filhos adultos de Marcos, colegas de trabalho e vizinhos. Entre as pessoas comuns, havia um convidado extraordinário, uma figura amplamente conhecida em certos círculos, Roberto. Exceto Marcos, ninguém conhecia a conexão entre este empresário e a ex-motorista de bonde. Muitas suposições foram feitas, mas ninguém se atreveu a perguntar, decidindo que era melhor não saber. Afinal, a ignorância é felicidade.